Amiga, então vamos para a gram-negativa. E... Nossa, tá bem difícil gravar, que eu tô carregando. Então, vamos lá para a gram-negativa. Aqui eu falo que a maioria das grãs negativas está associada à falta do saneamento básico. E então significou o quê? Que foi por conta de consumir alimentos que foram, por exemplo, água contaminada com fezes, porque a água não foi tratada. E aqui, como eu disse, gram negativa é vermelha. Aqui é o desenho, né, igual a professora fez no outro. Aqui tem membrana externa, parede celular delgada. Uma parte da parede externa pode ser chamada de lipopolissacarídeos. E é a porção que pode conter endotoxina. O que é endotoxina? É liberada quando a bactéria sofre uma morte. Então, a bactéria morreu. A bactéria morreu aqui. E aí, libera lipossacarídeos, que é uma porção que tem endotoxina. Então, quando a bactéria morre, sofre a morte dela, lise, rompimento, né? Tudo a mesma coisa. E aí, então, aqui eu decorei. Aquele lá eu gravei do bolo, né? E esse aqui eu gravei Eu Sei Saber Como Vitória Yes. E aí, eu gravei que isso é negativo. Por exemplo, aquele do bolo é Claro, sei comer bolo, Léo. Positivo, sei comer bolo. E esse aqui, negativo, eu sei saber como Vitória. Então, tipo, como se uma pessoa soubesse, entendeu? É negativo, saber como Vitória. Não consegui explicar, mas é isso. É negativo as pessoas saberem como eu. Mas então, ó. Eu sei saber como Vitória é. Eu. Escherichia coli. Sei. Salmonella. Saber. Shigella. Como. Campylobacter jejuni. Vitória. Vibrio cholerae. E o Yes. Yersinia enterocolítica. Então, vamos uma de cada vez, depois a gente faz o slide igual da outra que eu fiz. Então, primeira, Escherichia coli. É por coliforme fecal que se dá ela. Ou seja, você teve contato com uma fezes contaminada, né, por Escherichia coli. Ela é termorresistente, ela aguenta 44 graus. O habitat dela é no nosso intestino de humanos e animais. Coloração dela é verde brilhante, então, única que tem a cor verde brilhante é Escherichia coli. Ela dá gastroenterite, né, que é a comum. E dependendo da cepa, pode causar diarreia sanguinolenta, que é diarreia de sangue, ou infecção sistêmica. Isso aqui, a professora falou que não é nada demais, mas é bom saber que isso existe. E normalmente dá em crianças por conta da falta de saneamento básico. Travei tudo aqui. Transmissão fecal oral, ou seja, por fezes, né? E pode causar infecção ou intoxicação. Então, ela pode causar os dois, tanto infecção quanto intoxicação. Salmonella SP. Salmonella é aquela do ovo, sabe? Que a gente não pode comer a gema crua se o ovo possa ter sido contaminado, né, pela salmonella. Então, é por isso. E aí, a salmonella, né, da gastroenterite. Aí, temos dois tipos, salmonella não tifoide e a febre tifoide, né, ou a salmonella tifoide. A salmonella não tifoide é a comum, é a menos grave. A febre tifoide, né, salmonella tifoide, ela é a mais séria, então pode causar infecção sistêmica, ela é a mais séria de todas. A próxima é a Shigella.
é uma gastroenterite, né? Produz chicatoxina e essa chicatoxina afeta o sistema nervoso central, intestino, sistema urinário. Características invasivas. Colonizam o intestino e podem invadir os enterócitos e atingir a corrente sanguínea, que dá diarreia bacilar, que é a diarreia sanguínea. Então, qual que é a característica da Shigella? Não, minha cachorra roncando. Qual que é a característica invasiva? Porque a Shigella coloniza o intestino. Como ela coloniza o intestino, ela pode invadir os enterócitos e aí atingir a corrente sanguínea. Então, foi a mesma coisa que eu expliquei. Nós temos Eu expliquei em alguma das outras lá, que ela entra no intestino, aí ela pode ir para as células do intestino, e aí sim para a corrente sanguínea. Aí quando vai para a corrente sanguínea, vai para qualquer lugar do nosso corpo. Então isso aqui, ó, é bem perigoso. Então, Shigella é praticamente isso, é gastroenterite, né, sintomas, produz chicatoxina, afeta esses lugares e dá diarreia bacilar, que é a diarreia sanguínea. Agora, Campylobacter jejuni, tem o formato de vibrião, né, encurvado, e a causa dela é a campylobacteriose, que dá gastroenterite e também diarreia sanguinolenta. Isso aqui é facinho, né? Simplesinho. Vibrio cholerae causa cólera, então o próprio nome já diz. Então, o que é a cólera, né? É uma desidratação severa. Então, a diarreia das pessoas pode ser chamada de água de arroz, porque não forma mais bolo fecal, não tem mais fezes, é só água. Então, perde muita água e muito sal mineral do nosso corpo. Ela em formato de vibrião também, e intensa colonização no intestino e liberação de toxina colérica. Então, o que é a Vibrio cholerae? Causa cólera, né, que é uma intensa colonização no intestino e libera a toxina colírica. E liberando essa toxina, então, Vibrio cholerae é toxina, liberando ela, causa diarreia, água de arroz. A última, Yersinina enterocolítica, aguenta temperaturas frias, refrigeração, baixa temperatura. Então, assim, ela é super perigosa também. Porque lembra quando a gente aprendeu sobre carne? A gente tem uma carne. A gente não pode deixar ela em temperatura ambiente. A gente tem que pôr na geladeira. Porque a geladeira vai conservar a carne e não vai deixar crescer os micro-organismos, né? Mas a Yersinia enterocolítica é diferente. Mesmo se tiver em frigideira, baixa temperatura, ela continua crescendo, então é um caos também. E a Yersinia enterocolítica geralmente é surtos em carne de suínos. Sintomas, gastroenterite, mas também pode estar linfadenite mesentérica, que é no intestino, e a linfadenite entérica, que é os aumentos dos linfonodos. Em casos raros, pode causar síndrome de Reiter, artrite. Eita. Mas agora, então, vamos ver os slides. Doença veiculada por alimentos, né? Aqui tá falando, que acontece transmissões de duas formas. Transmissão indireta e a transmissão direta. Então, transmissão indireta pelo consumo de água e alimentos contaminados. Transmissão direta pelo contato com outras pessoas, tipo mão contaminada, né? Então, indireta pelo consumo de água e alimento contaminado. Direta pelo contato de pessoas contaminadas. Escherichia coli, né? É aquela que eu falei que tem a cor verde brilhante, que é a única que tem essa cor. Transmissão fecal oral, né, por meio de alimentos, causa diarreia grave, né, gastroenterite. E a bactéria vive naturalmente no nosso sistema digestivo.
Então, ela tá lá dentro. Podemos ingerir, entretanto, variedades patogênicas. Então, por exemplo, ela está no nosso... está dentro de nós, mas a gente ingere outros tipos. A mesma, só que de outros tipos. E aí, né? Então, como por exemplo, a E. coli, Escherichia coli, produtoras da toxina Shiga. Então, a gente tem ela lá dentro, né? E entra o efeito da toxina Shiga. Então, como eu disse, toxina Shiga infecta o sistema nervoso, digestivo e urinário. Aqui são os tipos de E. coli, que existem vários. O mais comum é a EPEC, né? Escherichia coli. E aqui tá meio que explicando, né? Também tem contaminado. Aí entra aqui, a gente se come. Então, isso aqui nada vai cair. Falou que não. Salmonela. Então, existe a tifoide e a não tifoide. Não são esporulantes. E elas são flageladas, olha, tá vendo? O que é flagelo? É isso aqui, ó. Que isso aqui faz elas se movimentarem assim. Então, a salmonela pode causar 2 tipos de doença. Salmonela não tifoide e a febre tifoide. Então, a salmonelose não tifoide pode ter desagradáveis, mas a doença é autolimitada. Já a febre tifoide é mais grave e tem uma taxa de mortalidade muito maior. Então, ela é realmente tifoide. Ai, minha mãe chegou, peraí. Tem que pausar. Aí a febre tifoide é mais grave, né, que eu comentei. A forma mais comum da transmissão é por meio da ingestão dos alimentos contaminados e mau uso de higiene. A bactéria atua sobre o intestino, onde se multiplica e pode entrar na corrente sanguínea atingindo outros órgãos. E a não tifoide, na transmissão, é por comer carnes e ovos crus mal passados, né? E também quando não se lava as mãos. Bactéria encontrada normalmente em animais, né, como galinhas, porco, e qualquer alimento que venha desses animais ou que tenha entrado em contato com suas fezes, pode, né, adquirir não tifoide. Então, como que ela adquire, né? O animal infectado, e aí soltou o ovo, e se o ovo entrou em contato com as fezes do animal, pode ter pego o tifoide. Sintomas é o gastrointestinal normal, né? Diarreia e vômito. Shigella. Eles são não esporulantes, imóveis, endotoxinas. São oportunistas também, colonizam o intestino grosso, né? Neurotoxina, Shiga-toxina produz problemas neurológicos. Então, a transmissão da Shigella fecal oral e a causa destruição da mucosa do intestino e morte dos macrófagos, diarreia bacilar sanguinolenta. Sintomas. É uma doença caracterizada por febre, diarreia, pode ser volumosa, dor abdominal. Campylobacter, né? Jejuni é a mais comum, mas existem vários tipos. Eles são vibriões, aqui o desenho, e a baixo oxigênio para sua multiplicação, né? Isso aqui não é importante não. Isso aqui no caso do oxigênio. E ela também dá gastroenterite, diarreia sanguinolenta. Então aqui, igual eu comentei, a galinha tá aqui comendo e tá infectada. Aqui, ó, tá infectada. E aí as infecções dela choveu, né? E ficou aqui, a vaca bebeu a água da chuva e aí infectou a pessoa. Então a galinha tá infectada, a pessoa vai comer a galinha e infectou também. E aí a vaca que bebeu o leite lá, o negócio contaminado, a gente bebe o leite e se infecta também. O víbrio, ele é muito perigoso, né? Que é o
cholerae, que é o mais conhecido, Vibrio cholerae. Por que que ele é mais perigoso? Porque ele é autóctone de águas doces marinhas e estuarinas. Como assim? Ela sobrevive, ela se adequa em várias águas. Então, qualquer água, rio, doce, salgada, ela tá lá. Então, ela consegue sobreviver. E o que a gente quer? A gente quer que essas bactérias morrem, né? Mas elas têm muito grau de sobrevivência. Como a cólera é transmitida? A transmissão da cólera ocorre por via fecal oral, ou seja, pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Ou pela contaminação pessoa a pessoa. Isso aqui esqueci de grafar. Então, pelos dois jeitos. Pessoa a pessoa ou na água contaminada. E alimento. O que causa a cólera? Pela ação da toxina liberada. Então, toxina. A toxina se liga às paredes intestinais. Faz com que o corpo secrete grandes quantidades de água. Secrete é liberar. Então, faz com que o corpo solte muita água. Por isso que é diarreia aquosa. Desidratação e perda de fluidos e sais minerais para o corpo. Aqui tá falando que a doença está ligada diretamente ao saneamento básico, né? A falta dele. Quais sintomas da cólera? Aqui tá falando que os mais graves é a diarreia aquosa, com muitos episódios de diarreia no dia. A mais comum também é a diarreia e vômito, né? Gastroenterite. Principais sintomas da cólera: diarreia, náusea e vômito. Quais as complicações, né? Muitas coisas. Ela tem cura? Sim, a cólera tem cura, desde que o tratamento seja iniciado o mais breve possível. Agora, a última, Yersinia enterocolítica, é psicotróficas, aquilo que eu falei, que ela sobrevive em baixíssimas temperaturas, o que é ruim. Onde que ela vive? No intestino dos animais domésticos também. Ele contamina a carne de suíno e os derivados, leite, frutos do mar, água. O controle da Yersinia enterocolítica pelo saneamento básico e pela higiene. Sintomas: diarreia sanguinolenta, dor abdominal. Yersinia enterocolítica, né? Que a gente tá falando. No caso das enterites, os sintomas mais comuns são febre, diarreia e dor. Acabamos.